Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada a cada dia. Aqui mais uma vez eu, pastor Romualdo, da Igreja Evangélica da Graça Plena, o Ministério da Reconciliação. Juntamente, claro, a nossa intérprete de Libras, nossa irmã Simone, que estará aqui nessa janelinha, interpretando para os nossos irmãos surdos. Queremos juntos trazer para o teu coração, mais uma vez, uma mensagem da parte do Senhor Jesus para o teu coração e também para os nossos corações, tá bom? Eu gostaria de hoje estar trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com os irmãos, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Gostaria de convidá-los para nós estarmos lendo o livro de Atos no capítulo 26, os versículos 30, 31 e 32, tá bom? Vamos meditar um pouco a respeito da história, de uma parte da história do apóstolo Paulo, nesta hora. Os irmãos nos acompanhem, por favor, né? Diz assim a palavra: a essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Queridos, na minha Bíblia tem um subtítulo aqui sobre essa passagem que nós acabamos de ler, que diz assim: Paulo teria sido solto se não tivesse apelado para César. Bem, queridos, como foi bem destacado aqui, o rei Agripa disse para o governador Festo que se Paulo não tivesse apelado, não tivesse pedido para ser julgado em Roma por César, ele seria solto. Aí, o que nós, de repente, podemos entender, o que é bem natural, é claro, em relação a essa questão? Puxa, por que Paulo foi apelar para César? Se ele não tivesse apelado para César, ele agora seria libertado. Os irmãos sabem que Paulo estava aí prisioneiro e numa situação que ele viu que estava complicada, ele apelou para César, para que as coisas não ficassem ruins ou piores para o lado dele. Mas acabou ficando ruim também. Ou alguém poderia chegar e dizer assim: Paulo acabou dando um tiro no próprio pé quando apelou para César, porque o rei queria libertá-lo. Só não libertou porque quando alguém apelava para César naquela ocasião, ele tinha que ser levado para César, porque Paulo era um cidadão romano. Então ele tinha que ser julgado pela corte de Roma, porque foi para lá que ele apelou. E nós vemos, queridos, que isso daí complicou a situação de Paulo. E é exatamente baseado nessa palavra complicou que nós gostaríamos de dar um título para a mensagem de hoje. O título é o seguinte: Deus está nas complicações também. Sabia disso? Nós vamos entender quando nós detalharmos um pouco essa passagem que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui Paulo se complicando ao apelar para César. Mas, queridos, lendo o contexto dessa passagem aqui, nós vemos que logo em seguida a Paulo ter pedido para ir para César, o governador o encaminhou imediatamente para o rei que estava visitando, e a partir daí, Paulo já começa a fazer algo que não faria se não tivesse apelado para César.
Deus utiliza Paulo para pregar primeiramente para o rei Agripa. Já tinha pregado para o governador Festo, agora pregou para o rei Agripa, Berenice, que eu acho que era sua esposa, e pregou também para os oficiais superiores, ou seja, a nata do oficialato que estava acompanhando aquele rei, ouviu a mensagem que Paulo tinha para falar, e também os homens eminentes, diz a palavra, ou seja, os homens importantes da sociedade, se reuniu a nata junto com o rei Agripa e ouviram Paulo falar do Senhor Jesus, falar do caminho, falar da promessa, falar da libertação. Ou seja, veja, irmãos, que a situação de Paulo estava complicada porque ele estava prisioneiro, mas Deus fez com que nesse momento de complicação Paulo pregasse para os homens que comandavam aquela província. Então, Deus está mostrando que estava com Paulo no meio da complicação. Deus estava mostrando que estava utilizando Paulo no meio da complicação da sua vida. Queridos, quando a situação está ruim, a situação pessoal está complicada, não pense que você está sozinho, não. Deus está com você, querido. E é aí que Ele vai te utilizar, tá bom? E aí, se nós formos mais adiante, depois que Paulo é apresentado perante esse rei Agripa e prega para ele, a Bíblia até enfatiza aqui que o rei fala assim: olha, você quase me persuadiu a ser um cristão, para vocês verem o quanto Deus utilizou a vida de Paulo no meio da sua complicação. Mas não estava suficiente ainda a complicação de Paulo, queridos. A partir daí, ele inicia a viagem para Roma. E os irmãos sabem que a viagem foi de navio. E não foi nada fácil, foi uma viagem complicada. A vida já estava ruim, ficou pior, queridos. O mar estava revolto, o vento era muito forte e com muitas dificuldades eles estavam navegando, e até que eles chegaram numa situação em que eles estavam achando que iam morrer, irmãos. A palavra diz lá em Atos, no capítulo 27, versículo 20, que é logo a seguir, que eles perderam a esperança de salvamento. Tamanha era a situação complicada que eles se encontravam. E sabe quem estava no meio deles? Paulo. Ele era o principal dos prisioneiros. E a Bíblia diz, irmãos, que no navio havia 276 pessoas. E sabe o que aconteceu com essas 276 pessoas, incluindo tripulação, outros prisioneiros e viajantes, etc.? O que aconteceu foi que todos eles ouviram a palavra de Deus através da vida de Paulo, no meio de toda aquela complicação, navio quase naufragando, a tempestade, maremoto e etc. Tudo acontecendo, a situação complicadíssima. Deus utiliza Paulo para pregar sobre a verdade para todas aquelas 276 pessoas que estavam a bordo daquele navio. E Deus utiliza Paulo para dizer: olha, não se preocupe, nenhum de vocês vai se perder, porque Deus falou comigo através de sonhos. E assim aconteceu. E aí aquele navio chega numa ilha, e aí, tá fácil a situação, né? Aí tiveram que sair nadando e etc. Chegou todo mundo na praia daquela ilha, uma ilha chamada Malta, e aí eles são recebidos pelas pessoas daquela ilha, muito bem recebidos, como diz a palavra. Eles acendem uma fogueira e aí uma víbora morde a mão de Paulo. Olha a situação querendo se complicar de novo, irmãos, mas é na complicação que Deus quer atuar, é uma coisa tremenda. Aí nós vemos Paulo balança aquela víbora, ela sai e eles ficam aguardando, achando que Paulo vai morrer, achando que, fala assim, olha, esse homem realmente era digno de morte, porque escapou do naufrágio, mas chegando na ilha, a víbora o morde para que ele morra.
Mas, irmãos, aconteceu o contrário, Deus estava com Paulo e ele não morreu, aquela víbora, ela não matou Paulo, e aí as pessoas começaram a admirá-lo, levaram Paulo para o líder daquela ilha, e ali Paulo pregou para aquele homem, Paulo pregou para todos daquela ilha, e Deus fez maravilhas naquele lugar, Deus curou pessoas, Deus fez coisas maravilhosas. E depois Paulo vai e entra num outro navio e continua a sua viagem em direção a Roma. Quando Paulo chega a Roma, irmãos, prisioneiro ainda, ele ali se reúne com os principais judeus de Roma e prega para eles também. E logo em seguida Paulo funda a igreja em Roma. Irmãos, a situação estava muito complicada. Paulo era um prisioneiro, Paulo ia ser julgado na corte de Roma, e no meio de toda essa complicação Deus está atuando, Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está utilizando a vida de Paulo para transformar outras vidas. Então, meu irmão, a palavra que nós queremos trazer para o teu coração, que está aqui no meu coração, glória a Deus, é que por mais que complicado que esteja, acredite, Deus pode te utilizar no meio dessa complicação, porque assim como o título que nós colocamos nessa mensagem, nessa curta mensagem de hoje, Deus está nas complicações também. Acredite nisso. Quando a coisa estiver bem difícil, você ore ao Senhor e fala: Senhor, a minha situação está muito ruim, mas eu creio que o Senhor está comigo e o Senhor vai transformar isso daqui e fazer com que as coisas melhorem, vai fazer com que mesmo nessa complicação eu consiga libertar vidas, eu consiga levar a tua palavra, eu consiga glorificar o teu nome. É assim que nós precisamos pensar. A complicação não vem para nos derrubar, a complicação não vem para nos fazer ficar cabisbaixo, nos fazer ficar depressivo. Não, a complicação na vida do cristão é motivo de bênção. Paulo em momento algum desanimou, Paulo em momento algum achou que iria morrer. Os marinheiros achavam, mas Paulo não. Paulo sabia o que ele tinha que fazer. Deus já tinha falado com ele que era necessário que ele fosse para Roma para pregar a sua palavra, queridos. E é necessário que você também esteja em condições de pregar a palavra de Deus onde quer que você esteja, independente da complicação. Deus vai te utilizar com poder e glória, pois você é um lavado remido no sangue de Jesus, e tenha certeza que o Senhor vai te usar para a glória dele, mesmo no meio da sua complicação. Creia nisso, amado, amada do Senhor Jesus. Deus está contigo nesse momento, tá bom? Quero orar por você, orar pela tua vida. Amado Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, porque tu estás no meio da nossa complicação. Eu louvo o teu nome porque no meio da complicação o Senhor utiliza os teus vasos para te glorificar e libertar vidas. E, Senhor, que não seja diferente na vida daquele que está assistindo esse vídeo, que está ouvindo a minha voz, que o teu Espírito transforme essa vida e mostre para ele o teu querer e glorifique o teu nome através da vida de todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, Senhor. E faz com que esses vasos abundem, ó Deus, na tua graça, na tua vontade, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Entregamos cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus, que nunca nos abandona, esteja reinante em teu coração e de todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. E cada um de nós digamos amém. Glória a Deus.